Salve galera, vamos que vamos! Sólidos geométricos, cilindro. Então é a última parte do nosso estudo desse sexto bimestre, que é sobre cilindro. Professor, que parada que é essa? Bom, cilindro é um sólido geométrico. Nós já vimos a definição de sólido geométrico, né? É uma figura tridimensional, portanto possui três dimensões, comprimento, largura e altura. Isso que é um sólido. E esse sólido, ele é chamado de cilindro, porque como nós vimos no início, o sólido geométrico ele pode ser do tipo poliédrico ou pode ser do tipo não poliédrico. Nós vimos que os sólidos geométricos poliédricos são aqueles que só apresentam superfícies planas e linhas retas, que é o caso do prisma e da pirâmide. Já os não poliédricos são aqueles que apresentam superfícies curvas, né, que têm linhas curvas, que é o caso do cilindro e do cone. Beleza. Então nós temos aí sólidos geométricos poliédricos e não poliédricos. Agora a gente vai fazer o estudo dos não poliédricos cilindro. Vamos apresentá-lo. Então, o cilindro é esse camarada aqui, ó. É esse carinha aí. O cilindro, ele tem como característica duas bases, tá? Ele possui duas bases, a base inferior e a base superior. E observem que a sua base é circular, né? Que são as superfícies redondas, né? Ou circulares. Então, quais são os elementos do cilindro? Então, eu tenho aqui, vou pegar aqui desde o início, ó. Eu tenho a base, tá? Observem como que ela é construída, ó. Eu tenho uma base inferior e tenho uma base superior, tá? Então, só para vocês verem que elas são congruentes, possuem as mesmas medidas. Como a base é circular, gente, então pensa num círculo. Quais são os elementos de um círculo? Raio, diâmetro, corda, isso que são elementos de um círculo. Então tá aí, ó, eu formei um cilindro, tá? Eu tenho aqui a base inferior e a base superior, e eu tenho o eixo de simetria. Esse eixo aqui, ó, é chamado de eixo de simetria. Ele passa bem no centro tanto da base superior quanto da base inferior, tá? E é chamado de eixo de simetria. Isso quer dizer que a mesma distância do eixo para a direita é do eixo para a esquerda, ok? O que mais que eu tenho de elementos num cilindro? Bom, eu tenho o centro, né, da circunferência, tá? Eu tenho a geratriz, representado pela letra G. Professor, o que é G? Esse G quer dizer... O G quer dizer geratriz. G de geratriz. Guardem bem esse nome, tá? Porque ele vai ser muito usado posteriormente. O G quer dizer geratriz, que é a medida, é essa medida lateral aqui, ó, essa linha lateral aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó, ela sobe aqui. Isso aqui é a geratriz. Como se fosse o lado do cilindro, tá? Só que não tem lado, porque ele é circular, certo? Aí eu tenho o raio da base do cilindro, ó o raio aqui, hein? Lembrando que raio é a metade do diâmetro, tá? Diâmetro é um segmento de reta que vai de uma extremidade a outra passando pelo centro, nós vimos isso. E raio é a metade dele. Eu preciso do raio. Por que eu preciso do raio? Porque para achar a área da base, a área é circular. Então a área vai usar a área do círculo. H é a altura que separa uma base da outra. Pessoal, esse cilindro que está aí desenhado, ele não é um cilindro reto. Por quê?
Porque o ângulo formado aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é diferente de 90. Só que os cilindros que nós vamos estudar serão todos com um ângulo de 90 graus. Ou seja, vai ser cilindro reto. Esse aqui é chamado de oblíquo, porque ele está inclinado. Tranquilo? Mas para efeito de estudo, nós vamos estudar só cilindro reto. Isso é só para demonstrar e para vocês conhecerem esse sólido. Beleza, agora que a gente já conhece os elementos do cilindro, relembrando, ele tem duas bases, ele tem uma geratriz, ele tem um raio e ele tem uma altura. Em muitos casos, no caso do cilindro reto, do ângulo ser de 90 graus, a geratriz ela é igual à altura, tá? Isso aqui vai ocorrer no cilindro reto. Toda vez que o cilindro for chamado de cilindro reto, a altura e a geratriz são iguais. Maravilha. Continuando. Então, tá aqui cilindro circular reto ou cilindro de revolução. Isso aqui é uma outra nomenclatura que vocês têm que acostumar com ela. Professor, por que cilindro de revolução? Pessoal, a palavra revolução ela é atribuída à movimentação que é dada de uma figura geométrica plana em torno do seu próprio eixo. Então, se nós pegarmos um retângulo e fazermos esse retângulo se movimentar em torno do seu próprio eixo, ele vai gerar um cilindro. Por isso que ele é chamado cilindro de revolução. Então, olha só. Aqui eu tenho um cilindro reto, tá? Observem que o ângulo formado pelo eixo e a base é um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó. Ângulo de 90 graus. Então, cilindro reto, tá? Agora, preste atenção num detalhe, ó. Nesse cilindro, o eixo é perpendicular, tá? Acabei de mostrar. E também a geratriz é igual à altura, tá? A geratriz, que é o G, e a altura. O que é a altura? É a distância que vai da base inferior à base superior. Isso aqui é a altura. Só que isso aqui é geratriz também, ó. Aqui a geratriz é a mesma coisa que a altura, ó. Isso só acontece se o cilindro for reto. Então guardem bem essa informação, que no cilindro reto, geratriz e altura são iguais. Então eu vou te mostrar agora um cilindro de revolução, como que ele pode ser obtido, né, através da rotação de um retângulo em torno do seu eixo. Então olha só, eu tenho aqui um retângulo, tá? A gente já viu o que é retângulo, é um quadrilátero, cujos lados opostos são paralelos e congruentes, tá? Então, eu tenho aqui um eixo, esse aqui é um eixo, ó, um eixo. E eu vou girar esse retângulo, olha aqui o sentido que ele vai ser girado, nesse sentido. E eu vou formar um cilindro a partir dessa rotação. Acompanhem só, olha só, estão vendo eu girando ele, ó? Estou fazendo a rotação. E aí, conforme ele vai girando, o cilindro vai aparecendo, certo? Então, por isso é chamado de cilindro de revolução, porque ele se origina, ele é construído a partir da rotação de uma figura plana, mais especificamente um retângulo. Pode ser um quadrado também? Pode ser um quadrado, tá? Um desses dois, ou um retângulo ou um quadrado. A rotação deles determina o cilindro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, inclusive, já foi questão de Enem. Às vezes o Enem pergunta qual é a figura plana que origina o cilindro. Aí ele coloca lá trapézio, triângulo
círculo, retângulo. Então, você vai saber que a figura plana que origina o cilindro é o retângulo. Então, repetindo, através da rotação do retângulo em torno do seu próprio eixo, é que nós construímos o cilindro. Por isso, o cilindro é chamado de cilindro de revolução. Então, nós temos três sólidos que são chamados de revolução. Os sólidos são 5 ao todo, tá? Eu tenho prisma, eu tenho pirâmide, eu tenho cilindro, eu tenho cone e eu tenho a esfera. São 5 sólidos geométricos. Desses 5, somente 3 são chamados de sólidos de revolução. Quem são eles? O cilindro, o cone e a esfera, tá? Então, cilindro, cone e esfera são conhecidos como sólidos de revolução, porque eles surgem a partir da rotação de uma figura plana. Professor, e o prisma? Prisma não é. E a pirâmide? Pirâmide não é, tá? São simplesmente sólidos, mas não sólidos de revolução, ok? Entendido isso? Aí a gente vai agora para planificação desse camarada aí. Bom, seção meridiana, galera. Outra informação importante. Essa palavra não é muito comum aparecer, mas em alguns exercícios ela aparece. E a gente precisa saber o que é uma seção meridiana. Então preste atenção, eu tenho aqui um cilindro reto, ok? O que é a seção meridiana? A seção meridiana é quando eu faço um corte nesse cilindro. Mas eu vou cortar exatamente no meio, sabe? Observe que a base é um círculo e tem o diâmetro, que é um segmento de reta que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência. Então, nós vamos fazer um corte nesse cilindro da seguinte forma, ó. Tchap. Cortamos ele. Cortamos ele exatamente ao meio, tá? E ao cortarmos ele, olha só o que apareceu. Galera, essa região aqui, ó, é uma região, é um quadrilátero, olha só, ó, A, C, D, B, A, é um quadrilátero, certo? Então isso aqui é uma região plana. Então quando o exercício falar assim, determine a área da seção meridiana. Quando o exercício falar isso, o que ele quer dizer? Ele quer que você calcule a área dessa figura plana aqui, dessa figura que apareceu. Como ela é um quadrilátero, tá? Então, como que eu acho a área de um quadrilátero aqui? Lado vezes lado. Então, é só pegar essa distância de C até D e multiplicar pela distância de D até B. Um lado vezes o outro, comprimento vezes largura, base vezes altura. É isso que é a área da seção meridiana, B vezes H. A B seria a base, que seria ali, no nosso caso, o CD, vezes a altura, que seria o DB, tá? Essa distância aqui. É só multiplicar um pelo outro, eu tenho a área da seção meridiana, tá? Então, é um retângulo, o retângulo é a figura que é formada, né, na seção meridiana. Deixa eu apagar ali para não atrapalhar vocês. Ok. Então, olha só. A figura que é formada é um retângulo, tá? E como que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura, tá? Olha aqui, ó. A altura e a base. Agora, prestem atenção que veja bem, então como é um retângulo e a área do retângulo é base vezes altura, observem que a base, que é o CD
ele é constituído por quem, gente? Por 2 vezes a medida do raio, ó. Porque daqui até aqui é raio, ó. Daqui até aqui é raio. Isso aqui é R. Mas daqui até aqui também é raio. Então eu tenho 2 raios, tá? Então CD é 2R. Por isso que a base desse retângulo vale 2 vezes a medida do raio. E a altura, o H, é a geratriz, tá? O H é a geratriz. Beleza? Bom, sendo assim, a área desse camarada vai ser base vezes altura. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra nomenclatura. Muita atenção aqui agora, ó. Às vezes ocorre do cilindro ser chamado de equilátero. Olha aqui, ó. Cilindro equilátero. Pessoal, quando eu falava triângulo equilátero, o que queria dizer isso? O triângulo é equilátero quando tem todos os lados de mesma medida, todos os lados iguais. Isso que faz o triângulo ser equilátero. Agora, o cilindro é equilátero quando essa seção meridiana aqui, ela é um quadrado. Ao invés de ser um retângulo, ela vai ser um quadrado. E qual é a característica do quadrado? Os lados são iguais. Então, nesse caso, se esse cilindro for equilátero, quer dizer que a distância de C até D é igual à distância de D até B, certo? Então, aqui vale 2R, aqui também vale 2R, tá? Então, ao acharmos a área desse cilindro, eu tenho 2R, um lado, vezes o outro lado, ou seja, 4R ao quadrado. Aí é só pegar a medida do raio e substituir, tá? Então, fiquem atentos, vou repetir. A palavra equilátero, associada ao cilindro, quer dizer que a figura que forma a seção meridiana, que é quando eu corto o cilindro, é um quadrado. E se é um quadrado, a altura vale o dobro do raio, portanto, a área vai ser 2 vezes R vezes 2 vezes R, tá? É assim que eu acho a área da seção meridiana. Continuando. Bom, a última parte aqui é planificação. Planificar. O que quer dizer essa palavra, professor? Planificar. Planificar quer dizer colocar no plano. Então, eu tenho aqui um cilindro, tá? Tem um cilindro. Imagina esse cilindro como se fosse uma lata de leite condensado, por exemplo. Planificar é como se nós abríssemos essa lata. Abríssemos as duas bases, inferior, superior, e arrancássemos toda a lateral. Olha só como que ficou, ó. Ó, vou fazer bem devagar aqui para vocês acompanharem, ó. O que é planificar, ó? Eu vou tirando a lateral, ó. Agora eu tiro as bases, ó. Pronto. Está planificado o meu cilindro. Observem que toda a lateral que envolve esse cilindro, ela se tornou uma figura geométrica retangular. Aquilo que estava envolvendo o cilindro, quando planificado, virou um retângulo. Então isso aqui, gente, ó, isso aqui é um retângulo, tá? Mas ele antes estava envolvido a lateral. Conclusão, a área lateral do cilindro é a mesma área do retângulo. Quando o exercício falar assim, determine a área lateral do cilindro, é só você lembrar que a área lateral é um retângulo. Então é só calcular a área do retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. A base, nesse caso, é toda essa medida aqui, ó. Toda essa medida aqui, ó. Até aqui, ó. Isso aqui é a base do meu retângulo. Professor, mas como que eu acho esse tamanho aí? Vocês observem, gente, eu vou voltar aqui devagar, ó. Olha só esse retângulo. Olha como ele faz o contorno
na circunferência da base, tá ligado ali, ó? Ele tá fazendo contorno na base, ó. Ele faz o contorno totalmente, ó. Sendo assim, essa distância do comprimento aqui, ela é exatamente o comprimento dessa circunferência aqui, ó. Como que eu acho o comprimento de uma circunferência? Nós vimos isso também. 2 vezes π vezes r. Então, essa distância aqui, que seria o comprimento do retângulo, é 2πr, é o comprimento da circunferência, tá? E a altura é h mesmo. Então, conclusão, a área desse retângulo vai ser igual a 2πr, que é a base, vezes a altura, que é h. Então, é assim que eu acho a área lateral dele. E aqui, as duas bases, né? Como a base é um círculo, né? No círculo nós temos o raio e a área é igual a πr ao quadrado, que é a área do círculo. Normal também, nós já vimos isso, como fazer. Beleza? Bom, aí agora as fórmulas que a gente vai usar. Então, anotem bem isso daqui, vocês vão precisar de todas essas fórmulas aqui, ó. Área da base, o exercício pedir lá, dado o cilindro, determine a área da base. Como a base é um círculo, a área é πr ao quadrado. Pronto, só isso. Área lateral, acabei de falar para vocês, a área lateral é a área do retângulo. Então vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência da base, vezes a altura, tá? 2πr vezes h, acha a área lateral. A área total é a soma da área lateral com a área da base. Mas aquele mesmo raciocínio. Assim como no prisma eu tenho duas bases, o cilindro também tem duas bases. Então eu tenho que multiplicar por 2 aqui, tá? Então esse 2 que está multiplicando aqui é porque eu tenho duas bases. Então a área total é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. E por último, o volume. O que é volume? A área da base vezes a altura. Você já calculou a área da base aqui, você multiplica pela altura, você tem o volume desse cilindro, tá? Então, duas informações muito importantes para você fazer os cálculos envolvendo o cilindro. Você precisa saber raio e você precisa saber a altura. Conhecendo a altura e o raio, você consegue determinar qualquer área. Área da base, área lateral, área total, volume, você consegue encontrar qualquer outra informação. Beleza? Então, é isso, galera. Beleza? Vamos agora partir para atividades, tá? Encerramos por aqui, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Não esqueça de no final do vídeo dar aquele like, dar aquele joinha, clique, curta e compartilhe, galera. E deixe o seu comentário também. Forte abraço. Tchau, tchau.